Olá pessoal, meu nome é João Carlos, eu sou farmacêutico na farmácia Ultra Popular do Shopping Taigara e eu vim aqui falar para vocês hoje sobre a relação que a Covid tem com algumas doenças crônicas como obesidade, hipertensão e diabetes. Vamos lá. A Covid, nós sabemos que ela tem três fases. É algo muito repetitivo, está aí na mídia, na TV o tempo inteiro, então vou ser bem breve. Como a Covid ela tem três fases, a primeira fase da Covid é logo quando você entra em contato com uma pessoa que está contaminada, e por gotículas de saliva, você vai, infelizmente, acaba se contaminando, ou pelas gotículas no olho, ou é, pelo contato com a boca. Então, o que acontece? Essas gotículas você pode deglutir e ela aí se alojar lá no estômago, pode causar uma diarreia, ou pode ir para o pulmão. Nessa primeira fase, muitas pessoas elas são assintomáticas também. Pode ser que não ocorra nenhuma sintomatologia. Isso acontece porque nós temos uma proteína no nosso organismo chamada de interferon. Essa proteína interferon ela impede a replicação do vírus e faz com que os nossos anticorpos reajam de forma melhor. Isso na primeira fase. Geralmente essas pessoas são pessoas que são saudáveis, que têm seu sistema imunológico normal, são pessoas que não são obesas, não têm problemas cardiovasculares, não tem problema de diabetes, mas também essas pessoas com doenças crônicas podem ter uma resposta imune muito bacana em relação ao Covid e não passar da primeira fase. Já na segunda fase, ela acomete lá os pulmões. De que forma? Porque é o seguinte, pode ser que a interferência lá dessa proteína e desses primeiros anticorpos não seja eficiente. Então, acaba indo para os pulmões e pode ser que ocorra uma evolução. Quando chega nos pulmões, o nosso organismo ele entende que tem que ter uma resposta imediata, uma resposta imune imediata, para esse vírus. Ocorrendo essa resposta imune imediata e mais específica, vamos dizer que seja o IgM e o IgG, pode ser que o vírus seja combatido e seja eliminado. Ou pode ser que o vírus, nessa segunda fase, ele se torne mais agressivo, a depender do potencial viral, e evolua aí para uma pneumonia viral, tosse, febre, e acometer mais ainda essa região pulmonar. Dessa forma, entramos aí com alguns medicamentos, está sendo muito usado a azitromicina, a ivermectina, não tem um protocolo fechado, mas é isso que acontece na segunda fase. Na terceira fase, é uma evolução, e onde acontece uma hiperinflamação. Por que acontece essa hiperinflamação? Porque nosso organismo entende que não está conseguindo dar conta do vírus. Então, o que acontece? Nós temos lá umas enzimazinhas inflamatórias chamadas citocinas. Essas citocinas elas ficam extremamente descontroladas, causando uma hiperinflamação no nosso sistema, como completo. E aí pode ser que aconteça, que se evoluir aconteça uma parada cardiorrespiratória, danos cardíacos à pessoa, danos pulmonares e levar a pessoa a óbito. Mas, graças a Deus, essa terceira fase, menos de 10, 5% da população que vão conseguir, infelizmente, chegar a essa terceira fase. Vamos lá em relação agora a alguns medicamentos, por exemplo, antihipertensivos, que foi muito citado em relação aos antihipertensivos e a Covid-19. No início, se dizia que alguns medicamentos antihipertensivos, eles podiam aumentar o nível do Covid-19, potencializar o vírus. Muito se sabe que muitas pessoas que têm problemas cardíacos, pessoas que são hipertensas, que essas pessoas ela pode evoluir de fase com o Covid-19. Por isso que foi se quebrado essa ideologia, foi desmistificada essa ideologia de que alguns medicamentos antihipertensivos deveriam ser parados de fazer uso. Não, nós temos que incentivar as pessoas que são hipertensas a continuar tomando seus medicamentos antihipertensivos. Vou dar um exemplo. A Covid-19 ela tem afinidade pela enzima conversora de angiotensina. O que é que essa enzima representa no nosso organismo? Essa enzima ela é um dos fatores cruciais para que o nosso organismo
mantém a nossa pressão ideal. Por quê? Porque envolve aí uma série de fatores. A enzima conversora de angiotensina, o ECA, o que é que ela faz? Ela regula a aldosterona no organismo da gente, que é um hormônio que controla o nosso sódio dentro do nosso organismo. Veja só que bacana como é no nosso sistema, né? Nosso sistema corporal, vamos assim dizer. Então, assim, quando a pessoa é hipertensa, esse ECA, essa enzima, ela está descontrolada. Né? Então, ela pode estar algum momento, ela pode estar descompensada e sua pressão está lá em cima, porque ela influencia lá nesse hormôniozinho chamado aldosterona, né? Que está lá dentro lá das nossas veias, das nossas artérias, né? O que influencia na abertura desse raio das artérias e na diminuição. Quando diminuído, aumenta a pressão cardiovascular, então a pessoa ela tem que fazer uso dos seus medicamentos, independente do que seja. Por exemplo, a losartana é um inibidor da enzima conversora de angiotensina. Ela inibe essa enzima que o vírus, o Covid-19, age diretamente nessa enzima. Então, por que parar? Não podemos parar. Nós temos que incentivar. Nós, como profissionais, né, aí que estamos na farmácia, lidando diretamente com essas pessoas, quando chegar alguma pessoa perguntando, eu ouvi dizer que a losartana faz mal e aumenta, corre o risco de a pessoa que toma losartana evoluir da fase 1 para a fase 2, para a fase 3 do Covid, você fala que não existe isso, que a pessoa tem sim que fazer uso desse medicamento, porque é importante ela manter sua pressão arterial normal, né, para que não ocorra uma complicação caso ela adquira o Covid-19. Bom, essa é uma parte aí sobre a hipertensão que nós temos que desmistificar. Falando sobre a diabetes e a obesidade, o que é que acontece? Quando nós falamos, né, da fase 3, nós falamos de uma hiperinflamação devido às citocinas. O nosso corpo, quando obesos, nós somos uma pessoa extremamente inflamadas, né? Por quê? Porque as camadas de gordura, ela impede uma resposta imunológica rápida. Ou seja, a pessoa que é obesa, ela não tem a mesma resposta imunológica ativa como a pessoa que não é obesa. Entendeu? Não vou falar sadia, porque às vezes uma pessoa obesa é sadia e uma pessoa magra não é sadia. Então, vamos falar dessa forma. Então, assim, o que é que acontece? Quando a pessoa está com Covid-19, o que é que tem que agir de forma rápida? São lá seus anticorpos, é sua defesa imunológica. Numa pessoa obesa, essa defesa imunológica, essa resposta imunológica, ela vai ser mais tardia. Por quê? Porque seu corpo, por si só, já é um corpo inflamado devido às suas, a seu peso, às suas gorduras. Né? A gordura ela impede essa resposta imunológica de imediato. Então, são pessoas que têm que tomar muito cuidado, são pessoas que você pode orientar, fazer uso de algumas vitaminas, inclusive de vitamina D. Né? Não há nada comprovado, não há protocolos comprovados que a vitamina D, por exemplo, que o uso da vitamina D auxilie no combate ao Covid, como profilaxia. Não existe isso. Mas estudos demonstram que pessoas que evoluem para a fase 3 do Covid, que essas pessoas elas têm uma deficiência de vitamina D. Ou seja, já é um indício. Então, vamos preparar essas pessoas. Não é injetar, não é falar assim, não, você tem que tomar, Não, é alertar. A gente tem aqui a vitamina D de 1.000 unidades, 2.000 unidades. Temos a vitamina D em gotas, né? Que pode sim ser utilizado normalmente, porque a vitamina D é uma excelente vitamina, tanto para aumentar a sua imunidade, né? Se a imunidade dela está alta, então com certeza a resposta imunológica dessa pessoa em relação ao Covid-19 vai ser mais rápida, independente se ela for obesa ou não. Então essa pessoa com essa resposta imunológica bem trabalhada, com a sua imunidade alta, ela vai ter uma resposta imunológica ao vírus mais rápida, né? Então, nós podemos sim falar sobre a vitamina D, nós podemos, né, falando das pessoas que possuem diabetes, nós podemos falar, além de vitaminas, nós podemos falar sobre o ômega 3, né? Por que o ômega 3? Porque o ômega 3 ele é excelente
para o nosso sistema cardiovascular. Nós temos lá o DHA e o EPA. E essas duas substâncias, elas são excelentes, tanto para o sistema cardiovascular, tanto para o sistema nervoso central, tanto para os diabéticos, para reduzir, né, essa hiperglicemia, ajuda na redução da hiperglicemia. Então, nós temos que preparar a população imunologicamente, ou seja, nós não temos que dizer que tal vitamina não vai deixar ela pegar o Covid-19, porque isso é responsabilidade. Mas nós podemos, como profissionais de saúde, dizer a essas pessoas que elas podem sim preparar seu sistema imunológico para que, se ela contrair o Covid-19, o seu organismo está preparado para dar uma resposta imunológica satisfatória e que o Covid-19 não passe da sua primeira fase. E que se chegar na segunda fase, também que ele tenha uma resposta imunológica rápida para não deixar chegar à terceira fase, que é a fase de hiperinflamação devido às citocinas. Então, nós temos aí uma gama de vitaminas, né? Nós temos o zinco, nós temos a vitamina C, nós temos os polivitamínicos de A a Z, nós temos o ômega 3, que pode auxiliar bastante no sistema cardiovascular e também em pessoas com diabetes, que ajuda aí na regulação dessas pessoas que têm hiperglicemia. Nós temos aí a vitamina D, que auxilia bastante, porque como evidências, né, científicas já dizem que a maioria das pessoas que evoluem para a terceira fase, que é a fase de hiperinflamação devido às citocinas, né, tem uma deficiência de vitamina D, eles falam o seguinte, alguns estudos dizem que essas pessoas que evoluem para a terceira fase, elas têm 12 nanômetros por milímetro sanguíneo, ou seja, é muito pouco. Então, nós podemos se basear nesses estudos e falar aos nossos clientes, não, veja só, alguns estudos dizem que as pessoas que evoluem para a terceira fase são pessoas que estão com nível de vitamina D muito baixo. Ou dizer para uma pessoa que tem diabetes, olha, vamos cuidar da sua imunidade, para que, se houver um contato, porque muitas vezes vai ser inevitável o contato com a Covid-19, se houver esse contato, seu corpo, sua resposta imunológica já vai estar muito preparada em relação ao Covid-19. Por quê? Toda a evolução da doença, toda a evolução do Covid-19, ela está extremamente relacionada à velocidade de sua resposta imunológica. Lógico que também está ligada ao potencial da carga viral. Existem pessoas que a carga viral é pequena, né? E aí a pessoa também tem um sistema imunológico que vai atuar muito rapidamente e a pessoa também não vai sentir, não vai ter nem sintomatologia. E existem pessoas que a carga viral é altíssima, né? E mesmo ela saudável, pode chegar na terceira fase. Mas assim, o que eu quero deixar claro é que nós podemos preparar as pessoas com informações em relação a manter seu sistema imunológico saudável, né? Pessoas que possuem ansiedade, pessoas que possuem depressão, todas essas pessoas que possuem ansiedade, depressão, obesidade, elas têm o seu sistema imunológico afetado. Uma pessoa que tem depressão e ansiedade, ela é uma pessoa que está altamente com o seu nível de cortisol lá em cima. O nível dela de atenção é muito dobrado. Ela constantemente tem taquicardia, entendeu? Então, o que acontece? Prepara essa pessoa, utiliza essa pessoa, nós temos vitaminas aí como o triptofano, que podem auxiliar essas pessoas que não dormem direito, essas pessoas que têm essa dificuldade de lidar no dia a dia com dificuldades como ansiedade devido ao Covid, como ansiedade, será que eu vou pegar, será que eu não vou pegar, taquicardias. Então, nós temos aí uma gama de medicamentos, uma gama de vitaminas também, que nós podemos utilizar em relação à ansiedade e falta de sono. Qual a vitamina que nós temos? Nós temos o triptofano. Por quê? O triptofano ele aumenta a serotonina e a melatonina, né? A serotonina vai te dar o prazer, vai te encher de alegria e tal, e a melatonina vai te ajudar ali na reposição do sono. Então,
E a vitamina D? A vitamina D ela vai ajudar a aumentar a sua imunidade, assim como o zinco, assim como vitaminas de A, Z. Ah, e o ômega 3, nós temos o ômega 3 aqui para você, que é uma pessoa que não tem problema nenhum, mas que quer cuidar da sua saúde cardiovascular, que quer cuidar da sua glicemia, ou até mesmo para as pessoas que vão lá comprar uma losartana, que vão lá comprar um atenolol. Então, tudo isso que eu englobei aqui, eu quero que vocês passem para os nossos clientes e digam aos nossos clientes que desmistifiquem qualquer coisa que chegue, que for muito fora da realidade, como parar de usar o medicamento para pressão arterial, porque o medicamento vai influenciar na Covid-19. Não, não vai, de forma nenhuma. Então, são esses conhecimentos que nesses poucos minutos eu estou tentando passar para vocês. Né? Existem outros medicamentos que estão fazendo uso, nós sabemos que está aí a ivermectina, a hidroxicloroquina, que também existem alguns protocolos, a azitromicina, mas não existem estudos nenhum randômicos, todos os estudos são empíricos. Então, o que nós podemos passar no balcão é a veracidade, é a verdade, de preparar o sistema imunológico, seja com nossas vitaminas, né, de a pessoa não parar de fazer uso dos nossos medicamentos, dos seus medicamentos, né, antipertensivos, hipoglicemiantes, né, de forma nenhuma, nunca parar de fazer uso, porque se acontecer uma contaminação, seu organismo, sua pressão, por exemplo, tem que estar regularizada, porque se você parar de usar também, imagine, você parar de usar o medicamento e contrair a Covid, você é uma pessoa hipertensa, é cardiopata, né? Com certeza vai ser mais fácil para o vírus se potencializar no seu organismo e ir para a fase 2, para a fase 3 e causar uma fatalidade. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Foi uma coisa muito dinâmica, muito rápida, né? Nós podemos sim falar sobre imunidade e o Covid-19, né? Não como combate ao Covid-19 de forma nenhuma, porque não tem protocolo nenhum em relação a isso, mas como uma preparação do nosso organismo, né, para a gente ter uma resposta imunológica satisfatória para eliminar o vírus, pelo menos na primeira fase, que graças a Deus, como eu disse no início, as pessoas, a maioria das pessoas, elas nem sabem que vão ter o vírus, porque eles vêm assintomáticos, sem sintomas nenhum. Algumas pessoas podem ter um pouco de diarreia, né, tosse seca, mas a maioria não vai ter de forma nenhuma sintomas. E cuidar do nosso sistema imune. Eu estou falando sempre isso porque é algo que nós podemos usar bastante, falar sobre aumentar a nossa imunidade em relação ao combate da Covid-19, em relação a se proteger, né, aumentar nosso sistema imunológico para que quando receber o Covid-19, nós estarmos com o nosso sistema imunológico com a resposta imediata, né? Porque nós vamos ter aí 3 tipos de resposta imunológica, no mínimo, né? Quando nós adquirimos o Covid-19 e possivelmente ele tem uma evolução. É isso, pessoal, né? Vamos estudar um pouco aí sobre essas vitaminas, sobre a vitamina D, né? Sobre essas pessoas que vão para a terceira fase e que o índice de vitamina D dela, corpóreo, é muito baixo. Vamos estudar um pouco aí sobre o ômega 3, sobre a vitamina C, né? Sobre essas vitaminas que aumentam a imunidade e a gente pode estar ajudando sim essas pessoas, nossos clientes, né? De uma forma sem prejudicá-las e sem mentir para essas pessoas, né? Porque essas pessoas precisam de ajuda. E nós, como pessoas que estamos na frente ali do balcão, nós estamos para ajudá-las, né? É isso. Tenha um excelente dia.